Olá, eu sou Helk Milk e esse é mais um Café com Milk. E hoje o assunto é direito na prática, para que você possa usar no seu dia a dia. Então a minha sugestão para você, pegue um cafezinho e assista essa entrevista completa, porque hoje está aqui comigo uma especialista na área do direito, que é a doutora Juliane Estevam. Seja bem-vinda. Obrigada, Helk. Boa tarde. Boa tarde. Me fala o seguinte, doutora Juliana, você sempre sonhou em trabalhar nesse ramo do direito, né? Ou isso foi algo que foi construído ao longo do tempo? Bom, o direito já faz parte da minha vida desde criança. Meu pai é advogado e eu sempre gostei de observar o trabalho dele, o impacto que o trabalho dele causava e ainda causa na vida das pessoas. Então, o direito em si sempre foi algo que eu almejei. Certo. Mas, no caso, o ramo, né, as áreas de atuação, né, que eu escolhi, veio com as oportunidades que foram surgindo. Então, assim, eu iniciei a advocacia por eu ter trabalhado muitos anos no Ministério Público como assessora, e em determinadas áreas eu iniciei achando que iria atuar em determinadas áreas. Mas com as oportunidades que foram surgindo, principalmente na pandemia, né, que veio, infelizmente, foram muitos óbitos, muitos desastres que ocorreram, então iniciei aí a área do direito civil. Então comecei a trabalhar com inventários, com divórcios, com alimentos, e aí, acima de tudo, regularização de imóveis, né? Porque com o falecimento das pessoas, aí que as pessoas começam a ter mais atenção em relação aos imóveis que vão ser herdados ou doados, e aí que vem o ponto crucial, que é as irregularidades. E aí que você atua, né? Exatamente. Você falou do seu pai, doutor Agenário, fez a carreira, aposentou como servidor público, não é isso? Isso, como procurador do município. E você se espelhou nele, então. Muito bacana, viu? E na área do direito, doutora Juliana, qual o maior desafio que ela enfrentou no início da carreira dela? Olha, o maior desafio é montar a cartela de clientes, né? Porque, diferente de uma loja que você passa e vê a vitrine, e isso te instiga a entrar e comprar, na advocacia, nada melhor do que você fazer um bom trabalho e o seu cliente te recomendar. Mas, no início, né, primeiro você precisa fazer um bom trabalho. Então, a maior dificuldade é criar essa credibilidade, criar a sua cartela de clientes, né, as pessoas tomar conhecimento do seu bom trabalho. Muito bom. E é um desafio realmente, né, porque eu imagino assim, que o cliente, por conta própria, não conseguiu resolver um problema, e ele vai apostar todas as fichas dele num advogado, ou numa advogada, né, e aí saber escolher realmente um desafio. Por isso que a impressão que me dá na sociedade é que aqueles escritórios de advocacia mais antigos, principalmente em cidade do interior, eles abraçam muitas causas, porque meio que se tornam uma referência ali na área, né? Mas é legal que você fala sobre o início de carreira, que é esse desafio realmente de conseguir o primeiro cliente ou os primeiros clientes, né? E você lembra, assim, uma curiosidade minha, o seu primeiro cliente nessa área? Foi um cliente grande, um cliente pequeno, foi uma causa mais simples, ou já começou logo a atuar com grandes? Como é que é? Sim, o meu primeiro cliente foi um cliente grande, e para mim foi um impacto muito grande, porque eu sabia que, embora fosse o início da advocacia, eu tinha um conhecimento, né? Então eu dei um valor, ele aceitou e confiou no meu trabalho, e isso para mim foi muito marcante, porque você sentir que a pessoa confia em você, e mesmo eu não tendo o histórico na advocacia, isso para mim foi crucial para iniciar na advocacia. Quando você foi pegar um cliente que já era grande, você teve facilidade de precificar? Nunca foi um problema, porque nós temos uma tabela, né, para seguir. Só que já, assim, aconteceu casos lá no começo da advocacia de eu dar o valor, só que aquele problema eu tenho enxergado apenas a pontinha do iceberg. O problema era muito maior, né? E aí, no início da advocacia, eu
preferi solucionar todo o problema pelo preço inicial que eu tinha passado, do que ir aumentando ao longo do processo, embora fossem trabalhos diversos, né? Uhum. Do que aquele que inicialmente eu iria solucionar. Mas, assim, já aconteceu sim. Hoje, os erros que eu cometi no passado eu não cometo mais, mas precificar não é um problema por conta dessa tabela que nós temos hoje. É uma tabela que vocês seguem, né? Isso. Que é, na sua visão, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem por falta de orientação jurídica? Nossa, são tantos erros. Não é um assim? Mas, assim, eu digo de escolhas, assim, o contrato de gaveta. É o erro mais comum, é o contrato de gaveta. É a pessoa... E o mais difícil é explicar para a pessoa que aquilo não tem a validade que ela realmente acha que tem, né? Porque ele jamais vai substituir uma escritura pública que você vai e registra ela na matrícula do imóvel e aquilo passa a constar o seu nome como titular. A pessoa apenas faz aquele contrato de gaveta e pensa, nossa, fechei um negoção, agora eu estou sossegado, aquilo ali é meu. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Não está protegida nada, né? Não. Contrato de gaveta, então, você se referiu à área imobiliária, né? Quando compra um terreno, alguma coisa, e faz um contrato de gaveta. E um erro comum que eu me incluo também, a gente acaba cometendo às vezes, é achar que as nossas parcerias, as nossas negociações, elas não dependem do advogado na hora dos acordos. Depende do advogado só se for lá na frente der algum problema. A gente acaba, no mundo empresarial, confiando muito na palavra da pessoa e realmente, volta e meia, estoura algum problema e aí a gente corre em busca de um advogado mais como reação do que de forma preventiva, né? Existe algum caso que você possa compartilhar, assim, que tenha sido marcante na sua trajetória? Sim. Eu acho que eu tive vários casos marcantes, mas o que mais me marcou, que me fez entender, né, mais ainda o quanto o direito ele é delicado, o quanto o nosso trabalho como advogado, ele tem que ser mais sensível, mais humano, que foi com essas ações indenizatórias, né, em favor dos atingidos da barragem de Fundão, localizada em Mariana, Minas Gerais. Então, eu e uma outra advogada que eu sou sócia, nós temos um escritório de advocacia na cidade de Barra Longa, que foi uma das cidades mais atingidas, e nós passamos a observar, a escutar com mais amor, com mais empatia os casos, e eu confesso que muitas vezes eu me peguei chorando junto com o cliente. Eu tive uma senhora que entrou no meu escritório uma vez, e esse caso me doeu muito, porque essa senhora perdeu os 2 filhos dela jovens, porque eles entraram na lama para ajudar a salvar outras pessoas, a salvar os bens de outras pessoas, e a toxina da lama acabou atingindo a saúde deles, eles faleceram. Logo depois, o esposo faleceu, porque ele respirava muito o pó, né, daquela toxina, e ele veio a óbito, e ela ainda acabou tendo câncer de pele, que foi algo bem comum nessa região, também por causa dessas toxinas. E não bastasse isso, os caminhões que passavam pela cidade para reconstruir a cidade, passavam em frente à casa dela todos os dias, e como eram caminhões pesados, tremia muito o chão. Então, a casa dela também começou a cair aos poucos. Os móveis da cozinha começou a cair, a pia, o teto. Então, assim, é uma história muito triste. E história como a dessa senhora, foram várias que a gente ouviu. Então, assim, foi algo que me comoveu muito e me fez ter mais empatia e tratar com mais delicadeza a história dos meus clientes. Muito interessante, Juliana. E o final do caso dela está em curso, está em processo, ou já ela conseguiu receber a indenização? É dela? Como que está? O dela ainda está em andamento. Está em andamento. Se Deus quiser, vai dar certo. E é interessante, pessoal, que a gente, igual eu moro no Espírito Santo, a doutora Juliana também, então nós aqui recebemos o efeito dessa lama das barragens da Samarco, né?
a nossa aqui mais especificamente é de Mariana, não é isso? Isso. Mas agora que eu estou sabendo que existia naquela lama toxinas que poderiam causar morte de pessoas que foram lá só para ajudar, né? Porque até então o que eu imaginava é que a lama passou destruindo muitas casas, acabou ali que as pessoas foram soterradas, né? Os corpos foram procurados lá, alguns acho que até hoje não foram localizados, infelizmente. Mas assim, então tinham outros efeitos colaterais da barragem, né? Isso. Teve muito caso de câncer, caso de doenças de pele no geral, problemas respiratórios, né? Além de várias pessoas que tiveram problema com as casas, né? Que com a passagem dos caminhões pesados, e acima de tudo, um impacto econômico. Imagina uma cidade que foi destruída, então imagina o futuro daquelas crianças daquela cidade. Qual a expectativa de trabalho? É muito diferente de antes do rompimento da barragem. Então, isso tudo é muito triste. Sim, é muito triste. Sim. E, infelizmente, o impacto é muito maior do que apenas o dano material. E, assim, já que você entrou no assunto ali da barragem Mariana, todo o Rio Doce abaixo, até na foz do Rio Doce, aqui em Regência, se eu não me engano, toda essa região, ela foi alvo de indenização, né? As pessoas ribeirinhas ali, pescadores, todos foram em busca de indenização. Me fala o seguinte, uma pessoa, como que ela faz para saber se ela tem direito à indenização daquele acidente de Mariana ou não? Existe o site da própria, agora chama Bacia do Rio Doce, né? Que é o site da Samarco. E aí a pessoa vai lá, digita o CPF dela numa determinada página, e aí o próprio site vai falar se a pessoa está apta ou não a ingressar com requerimento. Estando apta, aí no caso ela procura um advogado ou um defensor público para dar entrada no requerimento. Lembrando que tem um prazo, né, para entrar, e inclusive o prazo está se findando. Pode ser que ele seja prorrogado, mas nós não sabemos, não existe comunicado oficial quanto a isso. Então, é importante que a pessoa faça isso e, se tiver apto, que então faça logo, procure um advogado que esteja atuando também, porque não basta só ser advogado, ele tem que ter um cadastro dentro desse site da Samarco, né, e para poder estar lançando no sistema as informações sobre essa pessoa. Existe nessas regiões alguém cuidando de ajudar essas pessoas a lidar com o dinheiro delas? Ou a pessoa pega o dinheiro lá, e tudo bem que é um direito dela, né? Se o dinheiro é meu, eu tenho direito, eu vou gastar do jeito que eu quiser. Mas existe uma preocupação, ou de um escritório de advocacia, ou de alguma ONG, que se atenta para isso? Quantas pessoas passaram por um problema, receberam a indenização, só que o dinheiro veio, é uma oportunidade sim de mudar de vida, né? E de repente a pessoa ali gasta com besteira realmente, sim. Olha, assim, eu não tenho conhecimento que exista esse tipo de trabalho, né? O que eu faço, né, quando um cliente meu recebe esse valor, inclusive a maioria são pessoas muito simples, assim, né? Pessoas que às vezes não têm muito conhecimento, e então eu sempre informo para a pessoa não sair espalhando sobre esses valores, né? Ter cautela no gasto desses valores, até porque os golpes que estão, né, surgindo cada vez mais perfeitos em formas de grandes oportunidades. Inclusive, aconteceu no ano passado uma pessoa que foi para essa cidade de Atingidos, e essa pessoa fez promessas de situações de pirâmides, de se você investir X valor, com 3 meses aquilo dobra, e isso atraiu muitos olhares. A pessoa pegou o dinheiro de muita gente, que era um dinheiro que poderia transformar a vida dessas pessoas. Sim, veio do doador, né? Veio Sim, e de repente essa pessoa sumiu com o dinheiro dessas pessoas, e a pessoa ficou a ver navios, quer dizer, esperou tantos anos para receber esse valor, para ter a vida transformada, entregou, confiou na mão de um estranho, que prometeu algo muito maior, e essa pessoa simplesmente deu no pé e levou o dinheiro de muita gente. Então, o que eu faço é avisar para os meus clientes para ter cautela, né?
às vezes não tem como evitar de que a pessoa saiba que você recebeu um valor. Agora, não precisa saber quanto a pessoa recebeu, né, quando e quanto, né, porque realmente isso chega a ser perigoso. Se me permitir só uma sugestão, quando um cliente seu recebe um dinheiro, como você me falou, são pessoas muito simples, tudo bem que não é o papel do advogado isso, tá? Mas quase que um presente que pode deixar para aquela pessoa ali que está recebendo dinheiro, talvez uma cartilha de como evitar cair em golpe, né? Onde investir o dinheiro, porque tem coisas, primeiro que para juntar já não é fácil, não é simples. A pessoa, quanto mais simples ela for, menos conhecimento ela tem, como você mesmo falou, mais fácil dar um golpe nela. E aí, às vezes, de proteger, né? Porque tem aquele que é mais seguro, talvez vai comprar uma casa, vai comprar um terreno, aí compra um terreno sem recibo também, né? Só num papelzinho assinado, mas às vezes cabe, pelo menos instruir de forma mais simples ali, pelo menos no que não fazer, né? Para não desperdiçar o dinheiro. Mas é só uma sugestão também, eu sei que não é uma responsabilidade aí de quem é advogado. E eu percebo assim que você atua muito, né, nessa área indenizatória. Você está falando aí da Samarco, por exemplo, das indenizações lá de Mariana. No dia a dia é comum as pessoas terem seus direitos violados. E outra coisa, na internet a gente percebe que os que mais recebem reclamação são telefonia, cartão de crédito e linhas aéreas, né? É esse grupo aí mesmo que gera mais problema para o cidadão comum, para o consumidor. E me fala um pouco desse mundo aí das indenizações. Olha, há realmente muito abuso aos direitos das pessoas, né? Mas, assim, o que a gente mais realmente ouve falar é sobre essas indenizações em relação às companhias aéreas, né? Eu acho que, principalmente após a pandemia, em que houve um movimento muito grande, um impacto econômico muito grande nessas operações aéreas, e desde então tem deixado a desejar cada vez mais, infelizmente. Seja os atrasos abusivos, seja o extravio de bagagem, ou até mesmo os danos causados a isso, a falta de assistência. Você pode perceber que hoje é muito diferente de uma década, que a quantidade de gente trabalhando nos aeroportos, não sei se foi apenas a questão da pandemia, mas também tem hoje também a carga tributária, a carga de trabalhista, né? Então, assim, eu acho que juntou muita coisa que acabou que enxugaram muito isso aí. Então, isso acabou impactando na boa prestação do serviço. Então, eu acho que hoje, o que se fala mais, o que tem bastante, são essas indenizações contra as companhias aéreas. Pouco tempo atrás deu uma matéria que o aeroporto de Vitória voltou a operar a quantidade de voos pré-pandemia. Então, eu acho que nem faz sentido muito o responsável pelo aeroporto manter uma equipe menor do que precisa para atender a demanda que tem, né? E aí a pessoa foi ali, fez uma viagem, atrasou a viagem dela, mas ela mesmo assim conseguiu chegar no destino, talvez teve que dormir em um hotel porque perdeu uma conexão, ou extraviou uma bagagem. E aí? Por onde começar? Bom, é muito difícil uma tratativa de forma extrajudicial, né? Claro, você faz um formulário, você comunica, mas a forma de resolver isso de forma extrajudicial é muito difícil, ou não é vantajosa para quem teve o seu dano ali afetado, o seu direito afetado. Então, infelizmente, a via é judicial, né? E essas indenizações são de formas variadas, né? Quando eu digo o dano moral e material ali, né? Eu tive caso aqui, inclusive para mim mesma, de ser indenizada com 8 passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil. Então, para mim, compensou muito. E a mesma pessoa que estava viajando comigo naquela oportunidade, ela ainda está para julgamento,
mas possivelmente vai ser em valor, né? Então, assim, existem várias formas de receber a indenização. Às vezes, há oferta, né, de acordo, às vezes, infelizmente, tem que esperar que o juiz arbitre um valor, né? Mas é muito difícil não ter êxito em uma ação indenizatória contra a companhia aérea se a ação for bem montada, né? Certo. Porque, de fato, geralmente ali está muito exposto o dano causado, né? E você falou que você entrou numa ação, você moveu uma ação contra uma agência por atraso de voo? 7 horas e 40 minutos. Atrasou um voo 7 horas e 40 minutos. Agora você é advogada, você consegue fazer a sua peça, a sua defesa e entrar com ela na justiça. Agora, para o cidadão comum compensa, ele vai ter que contratar um advogado, certo? Sim. Bom, geralmente essas ações, né, trabalha com um contrato de risco. Então, na verdade, a pessoa, o advogado e a juíza ação, e no êxito, ele fica com um percentual. Então, assim, lógico, não tem como a pessoa, ela já teve o dano, né? Às vezes só o moral, mas às vezes é o moral e o material. E aí ela ainda tem que pagar para ingressar com uma ação. E ainda não ter êxito. Né? É difícil, como eu disse, é muito difícil não ter. Mas é o risco que se corre. Então, geralmente, essas ações, elas são ações que, no caso, é pago em percentual no êxito. Lógico, se a ação... por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que estava indo para Los Angeles e na hora de embarcar, ela teve problema com a passagem. Então, aquela pessoa específica ali, aquele casal, eu tive que entrar com a ação naquele mesmo dia, em horário de plantão, fazer um pedido liminar para que a empresa aérea providenciasse o voo dela. Né? E aí teve a sentença, teve a decisão liminar, determinando que fosse emitida a passagem aérea para ela e para o companheiro. Então, nesse caso, desse tipo de ação, que exige uma ação mais rápida da minha parte, que às vezes eu estou no fim de semana em casa, né, ali com a família, e aquilo exige algo atípico, então, lógico que esse tipo de ação, você cobra um valor de entrada, além do percentual no êxito. Certo. Eu estou lembrando que eu perdi uma oportunidade, então, de cobrar por danos numa viagem. Eu fui dar um treinamento uma vez numa cidade do interior de Rondônia. O voo chegava à tarde para eu poder já dar o treinamento à noite. E aí, alguns dias de treinamento, mas eu cheguei no finalzinho da tarde e a minha bagagem extraviou. E aí, fiz lá a reclamação, né, da bagagem extraviada, fui para o hotel, dei entrada, tive que ir na rua, comprar roupa, para poder dar o treinamento à noite, né, porque eu estava só com uma roupa mais simples para viajar. E aí, no outro dia, ainda de manhã, não tinham localizado a minha bagagem, e aí eu tive que comprar mais roupa, dei o treinamento. Quando foi no domingo, isso foi na sexta, quando foi no domingo, a minha mala chegou. Aí veio uma pessoa terceirizada da companhia me entregar. E eu já estava puto da vida, e na mala tinha um símbolo com 2 asinhas, a marca, né, tinha 2 asinhas, e estava quebrada. Até disso eu reclamei com o terceirizado. Eu falei, poxa, aí quebrou até a asinha da mala aí que tinha. Ele falou, a gente que quebrou para ela não voar para longe de você, mas não, tá? Ele ainda brincou com o problema, né? Mas assim, eu nem... Passou direto, passou batido. Eu me dei por satisfeito ter minha bagagem de volta, né? Faltou em mim, como consumidor, uma visão de, opa, o prejuízo disso aqui não é só a bagagem. Eu tive custo, eu tive preocupação, custo, ter que ir na rua comprar roupas para eu poder dar um treinamento. Então, eu vacilei. Naquela época, eu deveria ter entrado. É isso? Com ação? Deveria. Inclusive, os custos que você teve para comprar as coisas de higiene pessoal, as roupas, isso tudo poderia entrar. Porque você comprou porque você precisou e não porque você queria. Né? Então, você foi obrigado a comprar. Então, tudo aquilo que foge da normalidade da sua viagem ali por conta
desse dano causado pelo extravio, isso tudo pode ser embutido no seu dano material, certo. inclusive com juros e correção monetária desde a Agora data já da foi, compra. agora já foi. Imagina o quanto de gente que está em aeroporto todo dia, quanto problema, quanta falha de atendimento, e vai ficando por isso mesmo, a grande maioria, eu acho, né? Sim. Ou a turma é As acostumada a pessoas, questionar. hoje as pessoas costumam questionar mais, antes as pessoas relevavam, mas hoje, como as pessoas, a vida está muito mais corrida, e as pessoas se sentem muito mais desrespeitadas, né? O transtorno torna-se maior, digamos assim, né? Entendi. Então, com certeza, hoje, com as pessoas com mais conhecimento, elas têm corrido mais atrás de seus direitos. Bom, vamos mudar de assunto um pouco aqui, né? Vamos falar de outras áreas aí do direito. Direito imobiliário, sonho da casa própria, o sonho de ter um terreno, e aí alguns cuidados assim que é importante o cidadão ter para não para evitar prejuízo, não é isso? Para não ficar no prejuízo. Por que o direito imobiliário ele é tão importante para quem compra, vende ou investe em imóveis? O conhecimento, né, ele salva. Então, é muito importante as pessoas terem conhecimento de como funciona, né? Porque a compra e venda não é você apenas alguém ter o dinheiro para comprar e a outra pessoa ter o imóvel para vender. Vai muito além. Então, por isso que eu acho que é muito importante a participação de um advogado auxiliando as pessoas, né, que envolvidas nessas transações, porque, nossa, acontecem muitos problemas no meio e após, né, essas transações. Hoje em dia, cada vez mais a lei dispõe, né, dispõe de formas de fazer contratos, né? Então é importante as pessoas ficarem antenadas de como fazer, como se resguardar, né? Porque há muitos golpes. Né? Às vezes nem é questão de golpe, é mesmo falhas contratuais e que isso causa prejuízos grandiosos. A gente vê isso todos os dias, né? A área imobiliária geralmente são valores muito volumosos, né? Exatamente. Às vezes é o dinheiro da vida de uma pessoa. Exatamente. Ali. E quais são os erros mais frequentes, assim, nessa área de transações imobiliárias? Bom, além daquele contraste de gaveta que eu falei lá atrás, é que as pessoas, isso tem mudado um pouco, mas as pessoas têm o hábito de achar, se eu tenho um imóvel no meu nome, basta, quando surgir a oportunidade de venda, eu vou vender. E não é bem assim, né? Existem atualizações que devem ser feitas ali na matrícula do imóvel, e aí quando a pessoa vai vender, às vezes por um preço extraordinário, oportunidade de ouro, na hora de vender, tem tanta coisa para ser atualizada, tanta coisa para ser informada naquela matrícula, que o comprador acaba desistindo. Ou a pessoa vende, só que quando vai registrar, esses problemas são empecilhos para registrar a escritura de compra e venda. E aí vem o comprador, às vezes acionando uma cláusula ali de um percentual ali de indenizatório, né, ou multa por conta desses problemas na matrícula. Então, é muito importante, quando você pensar em vender, ou até antes disso, você consultar um advogado, pedir para ver como que está a situação, o que deve ser atualizado ali, para quando surgir a oportunidade, tá prontinho já. Além de consultar o advogado, tem mais algum cuidado que o comprador deve ter na hora de negociar um imóvel? Quais cuidados é bom um comprador ter na hora de negociar um imóvel? Bom, eu falei de consultar o advogado, né? Mas é lógico ali que o advogado também vai analisar documentos que o próprio vendedor poderia analisar, né? Que é, por exemplo, observar se aquele imóvel ele não é objeto de penhora, se ele não está disponível ali, né? Observar se de repente ele é objeto de discussão judicial. Então, ver se esse imóvel, né? Se essa pessoa que está vendendo, ela não tem alguma demanda judicial que está discutindo ali algo sobre aquele imóvel, seja uma dívida, ou seja mesmo a própria propriedade em si, né? Então, isso é muito importante a pessoa observar. E é verdade, assim, que dívidas de antigos proprietários podem gerar problemas para quem comprou um imóvel?
Tipo, eu comprei um imóvel e o antigo proprietário tinha uma dívida lá que primeiro não estava aparecendo ali na hora da minha compra, né? Isso ainda pode gerar problema para mim no futuro? Pode, inclusive, pelo fato que às vezes não consta essa indisponibilidade. Você olhou ali, não, o imóvel não está indisponível ali. Mas ele pode ser objeto de discussão judicial, que aquilo ali, logo após ali a transação, ou durante a transação, pode vir uma indisponibilidade, ou alguém pode alegar que aquilo ali é objeto de discussão e Uhum. tentar desfazer aquela compra e venda, né? Mas depois que eu tenho um imóvel já registrado e averbado no meu nome, aí acabou esse risco ou ele pode ainda sobrar alguma coisa lá para gerar? Casos excepcionais. É, né? Tá certo. É, um outro assunto, assim, na área imobiliária muito comum é o uso capião. Ah, dependendo de tanto tempo que você está dentro do imóvel, ele já é seu. É assim mesmo que funciona isso? Como que é a questão do uso capião? Olha, eu sou até suspeita de falar, porque eu amo fazer um capião. Mas É, só por morar no imóvel muito tempo sem um contrato é motivo de uso capião? olha, existem requisitos, né? Não é só apenas estar ali de posse do imóvel, mas existem vários requisitos para justificar ali a uso capião. Mas sim, a posse por determinado tempo, a posse mansa e pacífica, né? Então você está ali, ninguém questionou, né? É, e aí você tem por determinado tempo, sim, isso pode acontecer. Inclusive, tive um caso bem recente no escritório de uma pessoa que chegou para tentar reaver a situação de um lote que ela tinha. Ela comprou esse lote há mais de uma década e deixou ele quietinho lá, esperando um dia vai valorizar e eu vou vender. Uhum. Só que, de repente, ela descobriu que aquele imóvel não era mais dela, porque alguém foi fazendo a manutenção do lote. Então, o mato crescia, a pessoa vinha e mandava capinar, a pessoa colocou ali umas árvores frutíferas, daqui a pouquinho fez um puxadinho de uma garagem e foi cevando ali, né? Foi Uhum. até que ajuizou uma ação. Quando a pessoa pensa que não, ela simplesmente não tinha mais o lote dela. E isso é mais comum do que se É, imagina. e para reaver, consegue ou já Aí, foi? no caso, já foi. E qual é o tempo mínimo para uso capião? Depende muito. Existem várias modalidades, Porque assim, na né? minha cabeça, eu te fiz a pergunta pensando numa casa, a pessoa está morando lá de favor, me empresta a casa aí, a pessoa ficou 10 anos lá morando, numa casinha, em algum lugar, e se sentiu no direito de pedir para ela, fez benfeitorias e tudo mais. Você já está falando de um lote, às vezes um lote do lado de uma casa, né? Tem um lote, às vezes, isso a gente vê aí na rua, o lote do lado da minha casa, eu vou lá, capino ele, planto ali um milho, planto um feijãozinho, lote não é meu, não sei nem de quem é, na verdade, mas eu estou cultivando alguma coisa e o dono não veio reclamar para arrancar aquilo. Inclusive, uma vez um corretor até me falou assim, comprou um lote, cerca ele, né, coloca uma cerca em volta dele para demonstrar que aquele ali tem dono, né? E eu achei até que isso era uma bobagem, mas pelo visto faz até sentido, né? Sim, faz bastante sentido. Isso é bem Uhum. comum. O puxadinho de garagem, assim, é um Eu campeão. É, conheço alguns que já fizeram do lado de prédio, do lado de imóveis, e, sim. me empresta aí para ir usando, e depois alguém se sente no direito ali de pedir. Então, usa o capião, como se proteger disso? É contrato, né? Olha, sim, se você deixa alguém, permite que alguém use, né, ali um imóvel seu, seja só lote, Uhum. seja com edificação, né, e eu falo imóvel não só urbano, como também imóvel rural, isso tudo tem que ser documentado, né, porque caso contrário, é como se você tivesse chegado ali, ninguém questionou, ninguém falou nada, você foi usando como se dono fosse, todo mundo na vizinhança, todo mundo observa você como proprietário, como possuidor, porque você se comporta como tal, Uhum. né? Tem energia no seu nome, a água está no seu nome, se bobear até Entendi. a inscrição imobiliária, então por que não é seu, É né? Então, complicado, né? então tudo tem que ser documentado. Se você permite que alguém fique no seu, às vezes tem uma terrinha, né? Uma terrinha pequena ali, tem alguém que está ali morando, tá? Então faça ali um contratinho, faça Uhum. um comodato, faça ali um contrato de aluguel, faça qualquer coisa, mas não Uhum. deixe a coisa correr solta
A Deus dará. É, Não deixa solto porque vai dar problema. isso, e Você me sempre lembrou, dá. você me lembrou até, às vezes tem gente mas tem como provar que também não é capião, né? Igual tem gente, eu conheço pessoas que alugam imóveis, mas não fazem contrato. Né? Tem gente, às vezes, que mora dentro de um imóvel 10 anos, mas como inquilino, mas não tem contrato só de boca. Mas eu imagino que um comprovante de pagamento, uma recorrência de um depósito, alguma coisa, já é o suficiente também para provar que Sim, não é uso capião, né? sim, sim, com Tem certeza. outros pré-requisitos para provar que é um uso capião. Não deve ser tão Sim. simples também, ou é simples provar? Para Para qualquer requerer uso área, assim, não faz capião, provar. A pessoa, o exemplo do lote que você falou, que tem um puxadinho ali. A pessoa que está perdendo o lote, como você falou, deu um exemplo de alguém que procurou para reaver um lote. A pessoa vai se defender também que o lote é dela, claro, né? inclusive ela tem o direito de fazer isso, né? Uhum. Existe o prazo para a pessoa impugnar essa posse, né? Com certeza. Como você disse, é a questão do aluguel. Às vezes a pessoa não tem um contrato, mas você comprova que a pessoa, o recibo que a pessoa pagava aluguel, ou por depósito mesmo, e Testemunhas, né? bancário, ou por testemunha, a pessoa fala, não, na verdade, isso aí é um inquilino dele, ele sempre se comportou como inquilino, né? Uma última coisa de uso capião, uma vez eu comentei, eu só ouvia falar, depois eu fui saber que era de fato assim mesmo. Patrimônio público não tem uso capião, né? Se a pessoa está ali do lado de um terreno que é do Estado ou de uma prefeitura e ela está cuidando, plantando, ela consegue uso capião em cima de terreno público? Não, inclusive a prefeitura pode haver Né? Aí essa essa lei não se aplica, ocupação. né? Aí essa lei não se Não, aplica. não. Entendi. Porque é bem comum isso, tem alguns bairros que às vezes uma prefeitura ou o Estado tem ali um terreno onde seriam galpões, de repente não é mais, aí alguém do lado faz ali um galinheiro, o outro faz uma horta, faz uma garagem, e contam que vão ser deles como os capião, mas no caso de órgão público não se aplica a lei. Mudando de assunto mais um pouco, assim, falando mais sobre consciência, prevenção, mercado, o brasileiro, de forma geral, se preocupa com a documentação de regularização de imóveis ou isso ainda é negligenciado? A turma, na grande maioria, fica só no contrato de gaveta. Olha, a questão do contrato de gaveta, eu acho que está sendo uma questão que está sendo superada aos poucos. Mas a questão de manter o imóvel regular ainda é um grande problema. As pessoas sempre justificam, porque é muito caro. Eu fiz a compra e venda, mas ainda não registrei porque é caro, eu vou deixar para depois. Só que o depois são 10 anos, são 20, a pessoa falece, aquilo sobra para a família, né? Ou às vezes uma simples averbações, que são a pessoa divorciou, averba o divórcio, a pessoa casou, averba o casamento, alguém vê a óbito, um dos condôminos, né? Averba o óbito, registra ali o inventário. Infelizmente, as pessoas costumam, né, deixar só mesmo quando está para vender ou quando dá um problemão, aí as pessoas fazem isso e querem para logo. E para quem vai comprar um imóvel, que dica você dá? Olha, ter muita cautela, né? Tem que ter muita cautela. O principal conselho é esse, então, cautela. Isso, ter cautela. Se for imóveis vendidos, como, né, nas cidades maiores, são vendidos por imobiliárias, né? Então, sempre observar, estudar sobre aquela imobiliária, né? Se ela é de confiança, se existem problemas já que enfrentados por outras pessoas, por outras obras, inclusive, né? Ver qual é a forma que ela trata as questões contratuais. Se for mais no interior, que às vezes não tem tanto essa questão de grandes imobiliários, né, de venda de apartamentos, de prédios e tudo. Mesmo assim, ter cautela, observar os documentos, olhar ali uma certidão negativa, olhar ali a certidão de inteiro teor, para ver as anotações ali, como é que está, se está atualizado, se tem alguma disponibilidade. Isso aí é o básico que tem que se fazer, né? Mas as pessoas, assim, têm ficado um pouco mais atentas. Inclusive, e eu acho bem legal que existem, direto tem pessoas brasileiros que moram em outros países, trabalhando em outros países, né, e querem investir na sua cidade natal, e que às vezes me procuram para falar o seguinte: olha, tem um terreno assim, 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 eu quero comprar, eu quero investir,
você pode dar uma olhadinha aí no documento? E já aconteceu de várias vezes eu olhar e falar, olha, esse imóvel aqui, ele está com a pendência de um financiamento. Olha, esse imóvel aqui, ele está indisponível, ele não tem como ser transferido da titularidade. E a pessoa fica assim, nossa, mas a pessoa falou que estava tudo redondinho. Então, assim, a pessoa está longe, não tem conhecimento, né? Mas é bacana procurar alguém que possa fazer isso por ela, né? Porque depois que o dinheiro entra na conta, nem sempre você consegue reaver, né? Algum caso específico que você talvez tenha, até de exemplo, para quem está ouvindo e assistindo a gente, assim, de alguma negociação, algum erro que poderia ter sido evitado? Justamente caso de pessoa que morava fora, né? E fez o pagamento desse imóvel rural, mas esse imóvel rural tinha sido vendido para várias outras pessoas, né? E como a pessoa ia fazer só um contratinho de gaveta, quando voltasse ao Brasil para resolver, então ficou com esse abacaxi aí para resolver quando voltar ao Brasil. Por certo, comprou, já registra, já transfere, né? Já garante no seu nome, porque tem gente que é isso mesmo, deixa no recibo, porque vai que vende, tipo, eu vou registrar no meu nome, eu vou gastar um dinheiro para mim, para quê? Se daqui num prazo de 5 ou 10 anos eu vou vender para outro. Ou seja, enquanto eu não transferir, o anterior a mim pode resolver vender para outro, né? E eu fico no prejuízo. E querendo economizar um pouco, perde no muito. O direito como ferramenta de proteção, doutora Juliana, na sua percepção, que as pessoas mais ignoram ou não entendem sobre os próprios direitos, assim? Ou seja, deixa eu refazer a pergunta, o que é que as pessoas, na sua maioria, elas mais ignoram na área do direito, ou elas nem sabem que elas têm, que elas estão tendo o seu direito violado? Bom, a questão de ignorar é justamente as pessoas esperarem que a coisa aperte, né? Por exemplo, um exemplo simples comum, por exemplo, os alimentos. Os alimentos para o filho menor. Eu, particularmente, acho muito melhor a pessoa ofertar um valor, né, para fixar os alimentos, do que esperar que a parte contrária ajuize uma ação contra ela e, às vezes, o valor ser muito maior. Você está falando da pensão. Da pensão alimentícia. A mesma coisa... Ou seja, é mais negócio o casal que separou, colocar alguém para mediar um acordo extrajudicial. Ou pelo menos a outra parte fala, não, aqui eu já vou te ofertar de uma vez esse valor aqui, porque é o que eu posso pagar, né, dentro da possibilidade e tal, e a outra pessoa aceitar, né, é muito mais fácil ali. Ou se não, por exemplo, a questão de inventário. É muito mais fácil você tentar um inventário consensual para todo mundo sair ganhando do que você querer colocar o pé na porta e falar, não, eu só aceito se for assim, do meu jeito. Gente, no final é igual para todo mundo. A sua cota à parte pertence a você, ninguém tira isso de você. Aí só já que no caso, aí, se o herdeiro for contra, como que está inventariando, é isso? For contra tudo, né? Então, assim, as pessoas não entendem, acham assim que, nossa, mas eu não vou aceitar porque eu acho que fulano vai ganhar mais, vou ganhar menos. Gente, o juiz jamais vai permitir que isso aconteça. Um tabelião, se for extrajudicial, um tabelião não vai permitir que isso aconteça. Então, assim, são conflitos criados que, a meu ver, são completamente necessários, todo mundo sai perdendo. Então, a ideia é que um acordo extrajudicial ainda é melhor do que quando é lá na justiça. O acordo, para mim, sempre é a melhor opção. Assim, eu falo porque mais ou menos 95% das ações que eu ajuizo são ações já para homologar o acordo. É muito difícil trabalhar com litígio, né? E também, como eu sou muito adepta ao extrajudicial, o extrajudicial tem que ser de forma consensual. Então, já não tenho esse problema do litígio. Mas, assim, as pessoas, elas tendem a colocar muito o emocional no meio. Então, esse é um erro muito grande das pessoas. Então, nós, como advogados, a gente tem que ter esse entendimento, essa acessibilidade, da pessoa sentar e falar 2 horas, desabafando, e vir a outra parte falar mais 2 horas, e você falar assim, eu entendo. E, realmente, eu entendo ambos os lados, mas
vamos ver o que é bom para os dois, ao invés de ambos ali ficar discutindo pelo resto da vida aquela situação, por que não tornar bom para ambos, né? Então, as pessoas tendem a colocar muito emocional na tomada de decisões para solucionar os problemas, os conflitos judiciais ou extrajudiciais mesmo. Que atitudes as pessoas devem tomar hoje para evitar dor de cabeça? De forma geral, assim, nas suas negociações, nos seus acordos, para evitar dor de cabeça futura, o que elas podem fazer hoje? Bom, hoje em dia, o Google ajuda muito as pessoas. Então, assim, tentar minimamente pesquisar a respeito daquilo que ela precisa, das possibilidades, das leis existentes sobre aquele tema, minimamente, né? Lógico que, como advogada, eu vou dizer, consulte uma advogada. Mas, Consulte a doutora Juliana. Mas, assim, mas pelo menos, sabe, pesquisar sobre aquilo, quais são os prós e contras, o que existe de amparo legal quanto àquela questão ali que ela está para tomar uma decisão, é o mínimo que as pessoas devem fazer. Inclusive, eu vejo as pessoas fazendo isso. Hoje o direito está muito mais próximo das pessoas do que há 10 anos atrás. As pessoas estão muito mais informadas de seus direitos. E isso é bem legal. O direito em si, ele vale a pena ser usado como algo não só reativo para aqueles que têm um problema, mas ele como preventivo também? Vale a pena? Por favor, vale muito a pena, principalmente quando porque as pessoas, elas se ferem quando mexem no bolso, correto? Às vezes você fala, mas aí eu vou pagar uma consultoria, ou, né, vou pagar um atendimento, tá, mas e o seu prejuízo? Certo. Né? Você tem que pensar assim, nossa, isso é quantos por cento daquilo que eu vou ganhar? Então não é melhor ganhar com segurança do que eu perder tudo? Sabe? É comum pessoa física também ter assessoria jurídica? Ou é mais CNPJ que tem? Sim, é comum. Comum? É comum. Inclusive... Mensalista, sim? Paga um valor mensal? Eu e a minha sócia, nós temos clientes que pagam mensalmente para a gente ficar à disposição para consultas de questões particulares mesmo. Entendi. Bacana, pelo menos está precavido, né? Sim. A gente já está chegando aqui nas últimas perguntas, doutora Juliana. Para quem está pensando em cursar direito ou começar na advocacia, o que ninguém conta, assim? Que é um perrengue do setor, é uma coisa de bastidor, mas quem vai lá para o direito é um assunto que fica invisível. Olha, eu acho que uma coisa que tinha que falar mais é sobre a gestão, sabe? Claro, como qualquer outro profissional liberal, né, autônomo, varia a entrada de valores mensais, assim, né? Então, assim, uma coisa que a faculdade não ensina e que ninguém fala sobre a gestão, porque eu vejo o advogado, pelo menos eu me comporto dessa forma, como um empreendedor, né, como um gestor. E, infelizmente, isso não é falado de forma alguma, nem na faculdade, nem no pós, e eu vejo o quanto isso impacta, porque, por exemplo, como autônomo, você às vezes não pode contar com o futuro, né? Você não pode contar. É diferente de você ser um servidor e todo dia ter aquele valor certinho, né, do mês caindo na sua conta, como uma pessoa empregada com carteira assinada e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu vejo que é muito importante é aprender a ter a gestão. A gestão é muito importante. Assim como a pessoa que colhe o café, né, aqui que é uma região de café, ela colhe e ela dilui aquele valor ao longo do ano, não é assim que funciona? Você pega aquele valor da colheita, da venda do café e você dilui ao longo do ano. É, né? O que se espera, o que se espera. Então, a mesma coisa, eu penso que é a advocacia, né? Meses bons, meses ruins. Então, você tem que ter aquela inteligência administrativa ali, né, financeira, para poder diluir também aquilo ao longo do ano. Porque, às vezes, você é um bom advogado, você ganha bem, mas não tem desorganizado financeiramente. Exatamente. E eu acho que isso impacta muito negativamente. Eu vejo colegas que são extraordinários, mas que têm essas dificuldades, que para mim isso é uma tormenta muito grande. Sim,
tem pressa para receber, aí faz qualquer acordo para ter acesso ao Exatamente. dinheiro logo, né? Exatamente. Isso todas as áreas são assim, né? Não é algo só do direito também. Lá no começo da nossa conversa, eu te fiz uma pergunta sobre primeiros clientes, se foi pequeno ou grande, você contou que foi grande, né? E aí, para quem vai começar na advocacia, eu anotei aqui embaixo o seguinte: a pessoa está começando, estagiou num escritório de advocacia, agora está se lançando como advogado na praça. Qual dica você dá para a pessoa conseguir ter cliente? Bom, a dica é fazer o trabalho bem feito, né? Mas acima de tudo é você escolher com paciência, se possível, a área que você vai atuar. Hoje em dia não tem como você fazer de tudo. Então a pessoa escolher com paciência as áreas que ela tem mais afinidade, começar aquele trabalho de formiguinha, bem devagar, começar a ter resultado, trabalhar bem, fazer os trabalhos bem feitos, né? E aí, com aquilo, vai começar o nome a girar ali, né? Naquela cidade, na região, e aí a pessoa vai ganhando o seu espaço. Mas a questão é não desistir, porque não é fácil. As pessoas às vezes falam, nossa, mas o mercado de advogado é gigantesco. Sim, mas o leque de opções também é gigantesco. O direito, ele é imenso. As áreas do direito são enormes. Então, assim, hoje, se você se especializar em determinada área, com certeza você vai conseguir uma clientela ali, porque assim como a medicina, né, que hoje tem o médico, não é só o ortopedista, tem o do ombro, o do punho, não é assim, o do joelho, então a mesma coisa. No direito é a mesma coisa. Às vezes, por exemplo, eu atuo na área de direito imobiliário, só que, por exemplo, eu não atuo na parte que atua na parte eu atuo mais na parte de regularização de imóveis. Faço outras coisas, mas o que eu realmente atuo ali dentro é regularizando imóveis. Então, assim, se a pessoa souber escolher e trabalhar com afinco, né, ter paciência, ela vai ter o êxito dela. Muito bom, Juliana. Muito bom. Se você puder deixar um conselho jurídico para quem está ouvindo a gente, conselho você dá. Bom, o meu conselho vai se tornar repetitivo, né? Mas o meu conselho é: decisões importantes merecem conselhos importantes. E nada melhor do que uma decisão que envolva, né, questões jurídicas ser aconselhado por alguém que tenha competência. Então, se você tem um problema jurídico, não hesite em procurar um profissional com atuação naquela área da sua demanda para te aconselhar e para que você faça a melhor escolha e decisão possível para não se arrepender depois de uma má escolha. Para te encontrar, aliás, antes de falar por onde as pessoas podem te encontrar, só para ficar mais claro, você hoje atua mais com foco em regularização imobiliária e também dedica o seu trabalho na questão das indenizações em relação à bacia do Rio Doce, do caso de Mariana, é isso? Sim, indenizações no geral, né? Embora essa demanda seja uma demanda que consome bastante, né? O nosso trabalho, nosso tempo, nosso trabalho, mas indenizações no geral e no direito civil, né? Com questões de inventário, divórcio, alimentos, dentre outras questões que envolvem áreas gerais, né? Ou seja, qualquer coisa que está com uma dificuldade na área jurídica, o seu escritório atua. E aquilo que nós não somos, não temos especializações ali, né? Não trabalhamos diretamente com aquilo ali. Nós temos parceiros, né? Colegas advogados parceiros que atuam naquelas determinadas áreas. Então, assim, se a pessoa chega lá no escritório, às vezes eu não posso resolver o problema daquela pessoa, porque realmente são áreas que eu não atuo e eu prefiro não me aventurar, mas tem colegas que vão fazer o atendimento da melhor forma para tentar solucionar o problema da pessoa. Muito bom, show de bola, doutora Juliane Estevão. E os seus contatos, para a turma te encontrar? Instagram? Então, eu tenho um Instagram, que é julianeestevam.adv. É um Instagram que hoje eu
posto bastante conteúdo informativo, né? Uhum. Então, assim, se a pessoa puder entrar e quiser dar uma olhadinha, vai ter bastante informação na área do direito para a pessoa se inteirar. Vale a pena. Show de bola, pessoal. No Instagram da doutora Juliane, tem vários vídeos lá, muito bem produzidos, falando sobre vários problemas que as pessoas enfrentam no seu cotidiano e perdem a oportunidade de pedir ou exigir os seus direitos ali, que seja uma indenização, que seja um entendimento, que seja uma clareza sobre algum problema que a pessoa ela está enfrentando. Adorei conversar, já sei mais da área jurídica agora. A gente a gente como empresário é importante saber, né? Ter um advogado acompanhando é muito bom, mas a gente entender o mínimo também é muito importante. Saio daqui melhor do que quando eu entrei no bate-papo de hoje. Obrigado por ter compartilhado seu conhecimento com a gente, tá? Beijão na Sofia, tá com quantos meses agora? 2 meses e um pouco. Então, além de advogada, é uma mamãe recente. Para você que nos acompanha, se esse assunto fez sentido e você conhece alguém que precisa entender melhor da área jurídica, seus direitos, compartilhe esse programa, compartilhe esse episódio, indique para os amigos, marque o sininho aqui, siga a gente para receber nossas próximas gravações. Obrigado. Obrigada pelo convite, espero ter contribuído. Com certeza contribuiu. Valeu!